Neemias capítulo 12, a partir do versículo 27. Eu estarei lendo alguns versículos desta seção, entre o verso 27 e o verso 43. Eu quero destacar inicialmente, queridos, alguns versículos. O primeiro deles, o verso 27. Acompanha comigo, nos diz: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Versículo 30. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Versículo 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Que o Senhor continue a nos ensinar, a nos alegrar, a nos fortalecer, através da suficiência da palavra, da inerrância da palavra, do poder da palavra. Por esta razão, assim te pedimos, que o Senhor possa estar me usando como instrumento, que a minha mente possa estar escravizada à tua palavra, que os meus irmãos aqui que estarão recebendo a palavra, estejam com seus corações também envolvidos com a palavra, mentes envolvidas com a palavra, para que tão somente a tua palavra nos ensine nesta manhã, Deus. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês perceberam que nós terminamos domingo passado o capítulo 10 de Neemias. Eu estarei usando o capítulo 11 como capítulo de transição para a gente aqui hoje, para que possamos assim entrar nesta perícope, nesta sessão que nós lemos nesta manhã, versículo 27 ao versículo 43. Mas permitam-me, o capítulo 11 serve para todos nós aqui nesta caminhada, nesta exposição sequenciada, como um capítulo de transição, porque nós precisamos entender, irmãos, que o trabalho, a consolidação do trabalho estava feita aqui, quanto os muros reconstruídos, quanto as portas que foram reedificadas, quanto aos inimigos que foram vencidos, em relação à justiça social que fora restabelecida, portas foram reedificadas. E agora Neemias, de maneira muito sábia, entendia a importância de colocar cada pessoa de volta à sua realidade, ao seu contexto, à sua cidade. Uma aliança havia sido feita com Deus, uma aliança extremamente notável. O capítulo 10 pulou aos nossos olhos nesta perspectiva de que se faz necessário se aliançar com Deus, partindo da premissa que Ele já fez aliança conosco. Cabe-nos, através da nossa confissão, dos nossos lábios, do nosso entendimento, da nossa pública profissão de fé, precisamos nos aliançar com Deus. Mas note bem, esta aliança, ela não se resume apenas a encontros religiosos, a encontros litúrgicos e culticos. Isso precisa reverberar no nosso dia a dia. Neemias sabia disso. E o que é que ele faz? Eis a razão pela qual, nesta manhã, eu entendo que o capítulo 11 e o início do capítulo 12 são capítulos que nos mostram esta transição. Porque pensem comigo, e agora, irmãos? A aliança foi feita, votos foram estabelecidos, palavras foram proferidas, e agora eles precisavam voltar. E a grande pergunta, e eu fiquei pensando sobre isso: será que depois de tudo aquilo que eles disseram a Deus, será que a espiritualidade deste povo irá permanecer, cada qual locado em seu próprio contexto? Será que ao retornarmos do culto, do templo,
de um encontro. Eu fiquei pensando sobre isso. Nós trabalhamos com muitos ministérios aqui na igreja. Será que depois de um EJC, de um ECC, de um acampamento dos homens, acampamento das mulheres, como será o nosso retorno? Como será a nossa volta para a nossa própria realidade? O que irá acontecer, queridos? Parece que é isso que acontece conosco muitas vezes. Final de semana marcante, tocante, transformador. Votos ali são estabelecidos. Serei o melhor pai, serei o melhor marido, serei o melhor crente. Depois de um domingo aquele domingo que Deus falou ao nosso coração, em que o coração foi desafiado, em que a mente foi desafiada, algumas interpelações, algumas perguntas pulam no nosso íntimo, no nosso ente mental, questiona-nos, dizendo: o que será? Eu vou voltar para a minha realidade. E note bem, ao interesse de Neemias de apontar para a gente o capítulo 11 e o início do capítulo 12, que é preciso voltar à rotina do dia a dia. Se você perceber, queridos, é o que nos deixa claro isso, porque as estruturas foram reedificadas, mas nunca esqueça disso. Eu quero deixar isso muito claro de maneira introdutória para a gente nesta manhã, que pessoas, guarda isso, pessoas são mais importantes do que estruturas. Pessoas são mais importantes do que estruturas. Às vezes há um investimento desenfreado nas estruturas. Nós precisamos investir em vidas, e louvado seja Deus por isso. Em vidas. Neemias tinha esta consciência. E o que é que Neemias faz? Neemias, há uma distribuição aqui das pessoas. Note bem, não é objeto da nossa exposição. Como dizíamos aqui, o capítulo 11, início do capítulo 12, serve-nos como transição. Olha para o início, a relação dos que habitaram em Jerusalém, capítulo 11, a partir do versículo 20, os que habitaram nas cidades de Judá, a partir do versículo 25, os residentes nas aldeias, mas o capítulo 12 começa nos dizendo que os sacerdotes que vieram para Jerusalém, cada qual locado, estabelecido em seu devido lugar. Nós precisamos entender, irmãos, que se faz necessário voltar. Sabe de quem eu lembro? A transfiguração. O que é que Pedro disse? Vamos fazer 3 tendas aqui, Senhor Deus. Muito bom ficar aqui. É muito bom ficar aqui nesse processo de consagração, de louvor, de adoração no monte. Cristo traz uma comissão para eles, é necessário descer, eles desceram. Se você prestar atenção no contexto da transfiguração, ao descerem, eles já começam um ministério ali, cheio de Deus, coisas maravilhosas começam a acontecer. Note bem, há um interesse aqui de que as pessoas voltem para o dia a dia. Não existe religiosidade estabelecida dentro de uma redoma de vidro. Se assim o fosse, os mosteiros da Idade Média iriam corresponder a esta realidade. Não existe espiritualidade dentro dessa redoma de vidro. É necessário voltar, e nada na Bíblia encontra-se por acaso. As pessoas são locadas, são pontuadas. Há nomes aqui nas relações, irmãos. Eles voltam para suas próprias realidades. Há uma preocupação aqui, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Relacionamentos são mais importantes do que estruturas físicas. Igreja é relacionamento, irmão. Igreja é esta realidade de relacionamento. Às vezes nós nos atropelamos, às vezes nos ferimos, às vezes erramos, às vezes nós somos assodados em nossas palavras, erramos, somos infiéis, tropeçamos. Mas o que nos une, a graça, o amor, a bondade de Deus, a misericórdia, e Deus é um Deus perdoador, louvado seja Deus por isso. Quem nunca errou, quem nunca falhou, quem nunca tropeçou, quem nunca falou o que não devia falar, nós erramos, mas Deus é bom. E sabe o que Deus diz a Timóteo? Paulo diz a Timóteo, usado por Deus: Timóteo, apesar das nossas infidelidades, Deus permanece
fiel. Nós cantamos, Ele não muda, graças a Deus. Ele não muda. Irmãos, dito isso, nós precisamos entender que Neemias coloca todo mundo em seus devidos lugares. E aí nós começamos agora a entender o porquê do tema da nossa ministração nesta manhã, a partir do versículo 27, capítulo 12. Nós precisamos consagrar tudo a Deus, consagrando ao Senhor. Vejam bem, observem comigo, a primeira verdade, são duas verdades que eu quero olhar e retirar desta sessão, que são tão importantes aqui no texto, nesta construção desta exposição de Neemias. Vejam, nós precisamos consagrar ao Senhor. A primeira verdade que eu entendo é que devemos consagrar todas as coisas ao Senhor, todas as coisas. Nós não podemos deixar nada de fora neste processo de consagração ao Senhor. Se você notar comigo e ler comigo mais uma vez, versículos 27 agora até o versículo 30, nós iremos perceber porque eu lhes digo isso: devemos consagrar todas as coisas ao Senhor. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação não de qualquer jeito, com alegria, com louvor, com canto, com símbolos. Você sabe o que são símbolos, queridos? É como se fossem pratos assim, faz zoada, meu irmão. Símbolos, pum, pega 2 pratos desse, Abel, agora não, é retórico, e bate, 2 pratos, símbolos, pum. E ele diz assim, pegue alaúdes. Os árabes usam muito os alaúdes. Nós não temos esse costume muito não, mas quem é músico sabe o que eu estou falando. O alaúde, como fosse aquela viola menor, cordas duplicadas aqui. Pega uma viola de 12 cordas, quem conhece de instrumento sabe o que eu estou falando. Pega uma viola de 12 cordas, cada viola, vocês sabem que no violão nós temos 6 cordas, são 12 cordas duplicadas. O alaúde é esse instrumento menor, mais compacto, com um som belíssimo. Quer ouvir um alaúde? E eu fiquei curioso e fui ouvir no YouTube, depois do culto, agora não, tá, irmão? Você vai ouvir um alaúde, olha que som lindo. E harpas é algo mais acessível para a gente, né? No sentido de entenderem o dedilhar das harpas. Sabe que eles disseram, reúne o povo, os levitas, todos com seus instrumentos. E diz o verso 28, ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, tem voz, dos arredores tem coral, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba, de Asnavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Vejam bem, queridos, a primeira verdade que eu quero entender aqui nesse texto, que entendo desse texto, é que nós precisamos consagrar todas as coisas ao Senhor. O povo já havia se consagrado. Veja, se você volta os olhos para aquilo que já foi ministrado, do capítulo 8 ao capítulo 10, nós estudamos aqui na igreja sobre a consagração individual, coletiva e individual do povo. Eles se consagraram, eles fizeram um voto, eles se comprometeram com Deus. Mas vejam, a partir do capítulo 12, versículo 27, nós percebemos que precisamos consagrar todas as coisas ao Senhor. É necessário e é momento, diz Neemias, é momento de consagrar o nosso trabalho ao Senhor. O que eles haviam feito, o que foi que eles fizeram? Reconstruíram os muros, restabeleceram as portas, e agora eles estavam consagrando isso ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Veja que coisa fantástica isso, irmãos. Eu não sei se vocês entendem assim, porque pula uma pergunta aqui: pastor, que coisa diferente é essa aqui? Consagrar muro e portas ao Senhor? Explica esse negócio direito, pastor. É meio estranho para o nosso contexto presbiteriano reformado. Concordam comigo ou não, irmãos? Mas veja, uma lição, algo que o texto quer nos dizer, que é de extrema importância. Alguém também pode perguntar também, os mais litúrgicos aqui: pastor, por que eles não fizeram isso? E Esdras e Neemias não organizou um culto de consagração como esse no templo? Por que eles não reuniram o povo na área do templo?
Porque eles não deixaram os levitas cantarem, oferecerem sacrifícios na área do templo, e depois porque eles não voltaram para casa. O texto irá nos dizer que eles estavam nos muros. Eu não sei se vocês conseguem fazer esse link, essa dinâmica mental, porque nós estamos numa sequência do livro de Neemias. Vocês lembram do que os inimigos disseram? Eles falaram: olha, deixa que o povo construa os muros, porque capítulo 4 de Neemias, para quem está comigo desde o início, deixa que construa os muros lá, tranquilo, inofensível. Verdade é que as raposinhas vão se aproximar nesses muros, e esses muros irão cair. Olha para mim, querido, o que Deus faz é poderoso e perfeito, aleluia. Os inimigos disseram: deixa a igreja, ninguém mexe com ninguém, deixa o povo dizer que é Deus que vai sustentar, deixa o povo, deixa esse povo da família dizer que Deus é Deus de milagres, deixa, não faz mal a ninguém. Quando eles começarem a construir, porque eles não têm tantos recursos, eles estão voltando do cativeiro, deixa que eles construam seus muros. Lembram que eles falaram isso, os inimigos? A raposinha vai encostar nesse muro, esse muro vai cair. Sabe o que o povo faz? Nós precisamos dizer aos inimigos que aquele que começou essa obra, ele completou, ele é fiel, louvado seja Deus. Nós precisamos celebrar, nós precisamos dizer a todo mundo: lá estava o povo, olha para mim aqui, querido, marchando sobre os muros. Glória a Deus por isso. O povo estava marchando sobre os muros, irmãos. Eu não sei o que é que passa pela sua cabeça. Eu estava estudando esse texto, imaginando os inimigos que disseram: se chegar uma raposinha encostar nesse muro, o muro cai. Tão fraco. Os corais estavam andando, tocando símbolos, alaúdes, harpas, e 2 coros foram levantados aqui, um para o norte e um para o sul, para que eles pudessem se encontrar, dando a volta no muro, dizendo: Deus seja louvado, Deus seja louvado, Deus seja louvado, aleluia. Eu quero dizer para você nesta manhã, querido, que a sequência deste culto de consagração foi uma sequência singular. Deixa eu explicar, o texto é autoexplicativo, mas deixa eu te ajudar na compreensão. Os líderes e os cantores, eles se dividiram em 2 grupos, em marchas, em procissão mesmo, querido, em marcha, marchando aqui, louvando a Deus. Era um culto aqui, pegou fogo esse culto, tá, irmão? Em marcha. Eu vou explicar já, porque pegou fogo esse culto aqui, no bom sentido da palavra, tá, meu irmão? Você entende isso? Amém? Foi um culto animado. Os 2 grupos estavam aqui em marcha, em procissão. É bem provável, você lê comentaristas, é bem provável que eles tenham partido ali da porta do vale, marchando em direções opostas. A maioria dos comentaristas irão dizer: são 2 corais, alguns afirmam 2 corais, um liderado por Esdras e outro liderado por Neemias. Um dos grupos, que alguns afirmam que Esdras esteve à frente desse grupo, coordenando esse grupo, foi para o sul, dirigindo-se à porta das águas, na parte leste dos muros da cidade. Acompanhe comigo para que você não perca o fio aí do raciocínio. A partir do verso 31, acompanha comigo, diz a palavra, até o verso 37. Então fiz subir os príncipes de Judá, verso 31, sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, em marcha, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, verso 33, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Macaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalaí, Gilalaí, Maí. É um exercício, tá, irmãos? Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles.
à entrada da porta da fonte, subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado do oriente. O primeiro coro aqui, Esdras coordenando, o povo cantando, o povo tocando seus instrumentos, levitas, o povo exaltando, glorificando, consagrando. O texto também diz que outro grupo, irmãos, que os comentaristas afirmam que fora coordenado por Neemias, a partir do verso 38, vai para o norte. Olha o verso 38, o segundo coro ia em frente, e eu, após ele, metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo, e desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha, e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre dos 100, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. A impressão que nós temos aqui nesse texto, queridos, é que os dois grupos encontram-se na área do templo, onde o culto culminou com a oferta de sacrifícios ao Senhor. Porque nós afirmamos isso? Olhem comigo, versículos 40 a 42. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos magistrados comigo, os sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias, iam com trombetas. Além de todos aqueles instrumentos, tinha trombetas também, irmãos, como também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Eu quero que você leia comigo, bem forte, finalzinho do versículo 42, toda igreja. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. Amém, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Nós precisamos consagrar todas as coisas ao Senhor. A marcha sobre os muros aqui é fruto e resultado da fidelidade de Deus para com o povo. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, como muitas vezes nós somos abençoados por Deus. Deus abre portas, Deus envergonha os inimigos que zombam, que soltam gracejos, que não creem, que se levantam contra nós, e Deus nos abençoa, e Deus é fiel apesar de nós, e Deus abre portas, e Deus solidifica a nossa caminhada, e Deus confirma a sua obra sobre nós apesar de nós, e Deus abre portas, e Deus tem sido bom. E muitas vezes nós nos calamos, nós não celebramos, nós não reunimos a igreja, nós não atribuímos a Deus o louvor, nós somos tímidos. Neemias sabia que isso precisava se reverter em louvor a Deus. Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome nós rendemos glória, louvado seja Deus por todas as coisas. Teve promoção na tua vida, querido, glorifica a Deus. Você cresceu de cargo, glorifica a Deus. Deus te abençoou, glorifica a Deus. Deus abriu portas, reúne a igreja. Deus curou, reúne a igreja. Deus tem sido fiel, agradeça a Deus. O povo lá fora precisa entender que nós servimos a um Deus vivo, poderoso, que responde, que é fiel, que opera milagres, que age poderosamente apesar de nós. Aleluia. Esse povo se reúne em festa, querido. Às vezes nós somos tímidos, nós não festejamos. Sabe por que eu entendo aqui a alegria desse povo? Porque o povo pôde ver os resultados de seu trabalho e se dar conta, mais uma vez, de que a obra não havia sido realizada por apenas uma pessoa. Várias pessoas, várias famílias trabalharam em partes diferentes dos muros. Lembra do capítulo 3 de Neemias? Várias famílias trabalhando em partes. E sabe qual a impressão que eu tenho? É que eles tinham a sensação que ninguém era dono de parte alguma dos muros. Os muros não pertenciam a eles. A glória era de Deus, o louvor era de Deus, a honra era para Deus. Faça o link nesta manhã. O que você tem não é seu, a sua família não é sua, o teu trabalho não é teu, o que Deus te deu não é teu. A honra, a glória e o louvor, nós precisamos dizer: bendito seja o nome do Senhor, aleluia.
De maneira muito prática, eles disseram: os muros, eles pertencem a Deus, devemos louvar ao dono do muro. Eu entendo, queridos, que nós precisamos também consagrar tudo ao Senhor. Tudo que nós temos é de Deus. A minha casa é de Deus, meu trabalho é de Deus, minha vida é de Deus. Por isso que Paulo disse: vivo não mais eu, mas agora é Cristo. Ai de mim se eu não prego o Evangelho, ai de mim se eu não proclamo o Evangelho, ai de mim. A primeira verdade que o texto me ensina é que nós precisamos consagrar todas as coisas ao Senhor. De que jeito, pastor? É a segunda e última verdade. Nós precisamos consagrar todas as coisas de maneira dedicada e em louvor ao nosso Deus. Olhem comigo, por favor, queridos, versículos, a partir do verso, voltando ao verso 27, vamos ver mais uma vez o verso 27, e aí fechamos com o verso 43. Olha o verso 27, e eu quero te pedir, para que você possa estar lendo comigo. Lembre-se, devemos consagrar todas as coisas ao Senhor. Eles assim o fizeram, com 2 grandes corais, em louvor, em celebração, com instrumentos. Mas devemos fazer isso em dedicação, em adoração a Deus, a glória de Deus. Olhem os versos 27 e 43, para isto eu quero lhe convidar, para que você possa abrir a sua boca, juntamente comigo, e juntos iremos ler esses 2 versículos, começando com o verso 27, toda igreja. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas, de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Verso 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu. O culto aqui foi animado, viu, irmão? De longe. Eu não sei se vocês percebem, eu gosto de ler a Bíblia vendo os detalhes. Lembro dos inimigos que nos zombaram: se uma raposa encostar nesse muro, cai. De longe os inimigos ouviram: o povo está celebrando. Tem culto naquele povo ali, tem culto naquela igreja. Aconteceu alguma coisa naquela igreja. É o ímpio que passa aqui perto do culto, ou que zapeando no YouTube diz: esse povo está muito feliz. Como é que pode? Como é que pode? O país passando por uma crise, uma recessão, muitas vezes o povo de Deus adorando. Como é que pode? Tem alguma coisa errada. Interessante, irmãos, quando nós realizamos uma celebração ao Senhor Deus, e me chama a atenção que esta celebração, ela foi uma celebração que dizia não apenas aos que trabalharam no muro, mas aos que estavam como observadores desse trabalho, de que ali aconteceu uma ação poderosa de Deus. E me chama a atenção, irmãos, que os judeus estavam acostumados, normal para eles, a ter trabalhadores e vigias nos muros de Jerusalém. Mas nesta ocasião, eles não estavam vigiando os muros, nem a cidade. Nesta ocasião, Neemias e Esdras escolheram pessoas para adorar a Deus nos muros. Louvado seja Deus por isso. Eles reuniram a multidão para adorar, e o entusiasmo deste povo em dedicação, em consagração, dos seus clamores, dos seus cânticos, puderam ser ouvidos até de longe. Há uma expressão aqui que, ao estudar esse texto, eu fiquei muito feliz. Diz a palavra: se ouviu até de longe. Que alegria, irmãos, que celebração. Olha o que eu pensei: as obras de Deus não podem ser corriqueiras nas nossas vidas. Olha o que eu pensei: o pão diário não pode ser uma fadiga ao nosso coração. A provisão de Deus, que é diária, que é todo dia. Quem tomou café aqui, tirando aqueles que estão em jejum, ou aqueles que estão em regime, ou aqueles que não tiveram tempo de tomar um café da manhã, mas penso eu que boa parte se alimentou ao chegar aqui. Nós não podemos olhar isso como uma coisa ordinária, normal, comum, corriqueira. Sabe por que nós nos alimentamos? Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Deus é o Deus de toda provisão, aleluia.
Nós precisamos agradecer, irmãos. Nós precisamos celebrar. Nós precisamos sair daquilo que é comum, ordinário, porque nós entendemos que aquilo que é ordinário, extraordinário, visita poderosamente. Deus tem sustentado. Nós precisamos agradecer, irmãos. Nós precisamos celebrar até de longe. É interessante, irmãos, que eu penso, queridos, que essa parte tão importante desse culto de consagração, que foi esse culto, entendam, irmãos, a parte mais importante não foi a marcha do povo sobre os muros, não foi. A parte mais importante foi o louvor jubiloso do coro e do povo. Sabe o que eu lembrei? Hebreus capítulo 13, versículo 15, está escrito: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, olha aqui para mim, querido, sempre, independente das circunstâncias, sempre. A palavra que é o epicentro deste versículo é a palavra sempre. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, aleluia. O texto não diz, olha, adore a Deus, ofereça sacrifícios de louvor em algumas circunstâncias, quando a resposta é boa, quando tudo vai bem, quando não tem enfermidade, quando a porta foi aberta. Não, ofereçam sacrifícios de louvor mesmo quando as portas estão fechadas, a enfermidade bateu a porta, a adversidade está aí, os esbarros da vida se apresentam, as demandas são pesadas. O texto diz, ofereçam sempre sacrifícios de louvor. O povo ofereceu o louvor com algumas características que para mim são importantes. Aí termino esta exposição nesta manhã. Acompanhem comigo. O povo ofereceu o louvor a Deus não de qualquer jeito. O povo ofereceu o louvor a Deus com alegria. Olha o verso 27. Diz a palavra: para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria. Nós precisamos agradecer a Deus com alegria, irmãos. A impressão que eu tenho às vezes é que o crente tem a sensação que é mais do que a obrigação Deus lhe abençoar. É alegria, irmãos. Alegre-se. Olha aqui para mim, a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Alegre-se. Esse culto de celebração foi alegre. Olha o verso 43. Ainda no verso 43, falando sobre alegria, esse texto é fantástico. Olha o texto: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Olha o texto: pois Deus os alegra com grande alegria. Olha a completude deste culto. Todo mundo também, há uma riqueza de detalhes nesses textos de Neemias que me chamam a atenção. Também as mulheres e os meninos se alegre-se, meu irmão, em nome do Senhor. A igreja estava feliz. A igreja estava aqui celebrando, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Tem um povo aqui nesta manhã que é um povo abençoado por Deus, aleluia. Apesar da gente, se você caminha um pouco mais e vai até o verso 44, diz lá no meio do versículo, finalzinho, quase no final, diz: pois Judá estava alegre. É uma característica deste culto. Mas também, esse culto foi um culto de gratidão. Verso 46, ainda no mesmo contexto aqui, se você pula para o verso 46, está no final dele dizendo: cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Em gratidão, irmãos, em culto de ações de graças. E sabe como eles fizeram isso? Ainda nesse culto jubiloso ao Senhor, eles fizeram acompanhado de vários instrumentos musicais. Só para que possamos assim reforçar, diz lá no verso 27 que eles usaram símbolos, usaram o alaúde, usaram as harpas. Se você for para o verso 35, nós destacamos aqui, diz a palavra, que eles usaram também trombetas, nos diz o verso 35, e nos diz também o verso 36, com os instrumentos músicos de Davi. Nós temos ali uma orquestra abençoada, irmãos. Eles usaram tudo para a glória de Deus. Olha o que eu aprendi aqui, querido. Aquilo que Deus já lhe deu, porque Deus faz assim, é tão bom, Ele nos dá
e nos usa com aquilo que Ele já nos deu, aquilo que Deus já lhes deu. Use como instrumento de louvor a Deus. Louvado seja Deus. Pastor, não sei tocar. Deus tem lhe dado a capacidade de ensinar. Ajuda, usa. De agregar, usa. De ser hospitaleiro, faz isso. De se envolver na obra do Senhor, faz isso, com instrumentos. E sabe quando eles fizeram isso, esse culto? Eles fizeram isso em alta voz. Olha os versículos 42 e 43, a gente fecha essa exposição que diz: e faziam-se ouvir os cantores. Verso 43, finalzinho: de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Sabe o que chama a atenção? É que às vezes nós lançamos sobre as costas de algumas pessoas da igreja essa responsabilidade. Nós entendemos a importância deles. Veja, aqueles que foram separados para o canto, para tocar um instrumento, nem todo mundo sabe tocar um instrumento. Isso é uma bênção dada por Deus. Nem todo mundo sabe cantar no sentido de ter uma harmonia musical. É fato, nem todo mundo pode ter um microfone para cantar. Eu conheço pessoas que, se colocar o microfone, a metade da igreja vai embora, orar em casa. Nem todo mundo tem esse dom. Não é verdade, irmãos? Mas alguém pode pensar: pastor, mas fazemos tudo para a glória de Deus. É verdade. Mas nós entendemos que o texto nos revela que toda igreja é convocada para adorar a Deus. Alguns conduzindo, alguns cantando. Veja, nós não temos apenas a figura daqueles que tocavam instrumentos, não apenas eles, mas diz o texto, na riqueza de detalhes, mulheres, crianças louvando a Deus. Mas eu fecho dizendo uma coisa que para mim é extremamente importante: por que esse povo respondeu com louvor? Veja que texto fantástico. Por que esse povo está celebrando, pastor? Primeiro, nós entendemos logicamente, há uma analogia lógica de que eles caminhavam sobre os muros, porque foi Deus que deu a condição necessária de reconstruí-los e de ter a porta. Mas o culto de louvor a Deus é a resposta do estudo da palavra de Deus. Gente, o capítulo 12 é pós capítulo 8, 9 e 10. Quando Esdras se levantou e Esdras começou a ministrar a lei de Deus, quando a palavra e a lei é ensinada, o povo responde com louvores e júbilo ao Senhor. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do texto de Colossenses 3, que eu te convido a ficar em pé e iremos projetar esse texto. Colossenses 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 16, eu quero convidar toda a igreja, que você possa ler comigo, a uma só voz. Olhem e observem o que nos diz esse texto. Como fruto, a reação, a resposta da igreja é a palavra que habita, que faz morada, que toma as nossas vidas, em todos os nossos entes, em todas as nossas ações e reações. Porque o texto, Paulo nos diz: toda igreja, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. O louvor é fruto da palavra. Eu termino esse sermão dizendo isso ao teu coração: que a palavra de Deus habita em nós, habita em nós, habita em nós. Deixa eu orar por você, querido. Deixa eu orar pela tua família. O que é que Deus tem feito por você? O que é que Deus tem feito por mim? Quem sabe, muitas vezes, eu tenho visto isso, você tem visto isso como coisa corriqueira. Eu quero lhe dizer nesta manhã: celebre, agradeça, agradeça. Foi Cristo que disse, de maneira muito singela, mas de maneira muito profunda: por que vocês estão ansiosos? Eu que alimento os pássaros, e eu que estou vestindo o campo. Tão singelo isso, tão bonito, tão poético, mas tão profundo, porque era a palavra de Deus. Foi Deus falando. Sabe, em outras palavras, parafraseando, quero lhe dizer que se nós estamos aqui com saúde, mesmo enfermos, quem sabe,
Se estamos aqui, é porque Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Não deixe de agradecer, não deixe de dedicar tudo ao Senhor, não deixe de apresentar tudo ao Senhor, não caia na rotina religiosa pesada da religiosidade. Agradeça, celebre, com entusiasmo, com alegria, querido. Deus tem feito tantas proezas. Eu tenho acompanhado famílias aqui desta igreja, portas que são abertas, milagres que estão acontecendo. Quero dizer a vocês nessa manhã: bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus. Deus tem operado milagres na igreja, irmãos, poderosos. Deus tem feito alargar as fronteiras, Deus tem alargado as tendas, Deus tem multiplicado aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Ti, Senhor, glória a Ti. Eu quero nesta manhã agradecer ao Senhor juntamente com os irmãos e orar por cada família nesta hora. Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Como disse o salmista: não a nós, não a nós, ó Deus, ao Teu nome nós rendemos glória, ao Teu nome, Senhor. Quem somos nós? Nós nem merecemos, ó Deus. O Senhor tem sido bom. Nós somos pecadores, nós erramos, nós desobedecemos, ó Pai. Mas o Senhor tem sido bom, um Deus perdoador. Ó Deus, eu oro pelas famílias aqui nesta manhã, Senhor. Nós reconhecemos a Tua poderosa mão sustentando-nos. Glória ao Teu nome, Senhor. O Senhor tem levantado aqui uma igreja temente a palavra. Graças a Deus por isso. Sustenta-nos, ó Deus, abençoa-nos. Nós temos visto isso, Pai, e nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Portas abertas, curas, portas fechadas, enfermidades, tudo, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. E nós queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por cada família, por cada vida, pelos irmãos que estão aqui nesta manhã, pela igreja que o Senhor nos confiou. Muito obrigado, ó Deus, pela liderança desta igreja. Muito obrigado pelo conselho, obrigado pela junta diaconal, obrigado pelos líderes de PGs, obrigado pelos professores, obrigado pela instrumentalidade desta igreja, pelos músicos desta igreja, Senhor Deus, pelas vozes que aqui cantam louvores a Ti. Obrigado pela instrumentalidade de cada um que diz: Deus, eis-me aqui. Todas as coisas redundem em glória e louvor ao Teu nome, Senhor. Quero Te agradecer, Senhor, mas também Te agradeço, ó Deus, pelas famílias aqui, Senhor, pelos pais, as mães, os filhos, por Tua fidelidade, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Nós abençoamos o Teu povo, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, amém, amém.